Boa noite, feras! Sejam bem-vindos à nossa live hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e a gente vai fazer aí um apanhado de conteúdos até chegar o tópico da aula de hoje, que é equilíbrio, tá bom? Vamos lá, vamos dar início. Um abraço. Pronto, a gente percebeu a importância do que é a aceleração desde a nossa primeira aula, né? A primeira aula a gente falou um pouquinho, na segunda aula foi algo mais recorrente e agora a gente vai reforçar a importância da aceleração, que é essa grandeza física que mede a rapidez com que a velocidade muda. A aceleração da gravidade é a rapidez que a velocidade muda devido à força da gravidade. Então a gente vai abandonar um objeto. Eu vou aqui abandonar aqui essa bola. Então no tempo, no instante t igual a zero, a velocidade é zero. Depois de 1 segundo de queda, a velocidade já é 10 metros por segundo, tá? Depois de 2 segundos, a velocidade é 20. Depois de 3 segundos de queda, a velocidade já é 30. Então a gente pode até colocar esses valores que estão aqui numa tabela. Colocando numa tabela, a gente pode perceber aqui os valores, né? Velocidade 0, em cima é velocidade da tabela. 10 metros por segundo depois de 1 segundo de queda, 20 metros por segundo depois de 2 segundos, 30 metros por segundo depois de 3 segundos. Se a gente olhar e lembrar da definição de aceleração, a aceleração é a variação da velocidade com o tempo, né? Então, a velocidade, deixa eu só ver aqui o volume do microfone, como é que tá? Olhando o volume do microfone, tá baixo, deixa eu aumentar aqui, valeu. Então, a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. O instante final, a variação do tempo, né? É o instante final menos o instante inicial. Então, o importante é a gente identificar isso na tabela. Tanto o instante inicial como a velocidade inicial aqui, né? Vai ter o valor igual a zero. Ok? Então, e a velocidade final aqui é 30 e o instante final aqui é 3. Então, substituindo, a velocidade final é 30, a velocidade inicial é 0. O instante final é 3 e o tempo inicial é 0. Então, aqui dá igual a 30 sobre 3, que dá igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado é a unidade da aceleração. O que é que a gente está percebendo aí? Que a variação de velocidade é 10 metros por segundo na variação do tempo de 1 segundo. E isso aqui é a mesma coisa de dizer a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração representa essa variação de velocidade aqui, ok? Então, fiquem cientes de que a aceleração representa a variação da velocidade. Nesse caso, a variação de velocidade é a variação da velocidade causada pela força da gravidade. E a força da gravidade, localmente falando, a gente chama de força-peso. Fica ligado nisso aí que a gente vai falar muitas vezes disso, tá bom? Então a gente viu a aceleração da gravidade sendo medida, que a gente viu já já, né, como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Essa medida ela acaba se repetindo na Terra, só que não é 10 exatamente, ela é aproximadamente 9,8, tá bom? E ela varia de acordo com a altitude e a latitude. Ou seja, se eu medir aqui a nível do mar tem um valor, se eu medir lá no pico de uma serra, de uma montanha,
a aceleração da gravidade muda. Se eu medir na linha do Equador tem um valor, se eu medir nos polos tem outro valor. Então muda com a altitude e com a latitude. Vou colocar a unidade, metros por segundo ao quadrado, ok? Tá feio aqui essa unidade, me permita corrigir, metros por segundo ao quadrado, ok? Então essa aceleração, como é da gravidade, é especial, ela é G, a gente chama de G, tá? Então vai ficar 9,8 metros por segundo ao quadrado, é a gravidade da Terra terrestre. Na Lua tem um outro valor, a gravidade da Lua, de Júpiter, de Saturno, tem a gravidade do Sol, e aí vai, tá ok? Então, quando um corpo cai em queda livre, o que é cair em queda livre? Quando ele cai unicamente e exclusivamente com a força-peso, quando não tem força de resistência do ar, quando ele cai somente com a força-peso, ou seja, isso é algo teórico, porque tudo que cai também com a resistência do ar, com o atrito com o ar, mas teoricamente, quando eu tiro o atrito com o ar, quando ele cai com a força-peso, a aceleração de queda dele vai ser igual à aceleração da gravidade daquele planeta. E na Terra ela é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então fica esse registro. Quando a gente falar da ação da força da gravidade, a gente vai falar da força peso. Então, força da gravidade para a gente aqui localmente é força peso, força da gravidade é igual a força peso, e a aceleração, o campo gravitacional é justamente a aceleração da gravidade da força peso nesse corpo, tá bom? Valeu. A gente vai agora apresentar para vocês algumas forças. A força mais fácil de se calcular é a força-peso, porque a gente pega, deixa eu colocar tinta na caneta, a gente pega a força-peso, a gente pega a massa e multiplica pela gravidade, a massa do corpo e multiplica pela gravidade, que a gente já viu como. Agora a gente tem que aprender também a representar essa força. A gente sabe que a força é uma grandeza vetorial e o vetor a gente representa por uma seta, né? Você coloca uma semi-reta e coloca uma orientação nessa semi-reta. A força-peso, quando a gente pega um corpo, um bloquinho, a gente vai lá no centro desse bloco e puxa uma seta puxando para o centro da Terra. Tá? Então eu vou colocar algumas situações aqui. Aqui poderia ser um The Book of the Table, um livro sobre a mesa, tá certo? Eu vou pegar aqui um vetor, ó, seria o vetor peso, tá? Ó. Eu represento a força peso do livro sobre a mesa. Aqui eu pego a mesa, inclino e eu coloco a força peso. Ó. Perceba que a força peso é vertical para baixo, é fácil de ser colocada, não é difícil. Aqui eu posso pegar o livro, abrir o livro e quando eu estava com o livro aberto caiu uma bola, mas o peso da bola é vertical para baixo. Ó. Geralmente eu vou lá no centro do corpo e coloco a força-peso, e a força-peso é uma força muito fácil de ser colocada porque é vertical para baixo. Me desculpa aí a falta de simetria e não colocar perfeitamente vertical, tá bom? Tem uma segunda força que é muito comum nos exercícios de estática, que é a força normal, reação normal. Você concorda comigo? Vou até trocar de cor aqui. Vou colocar uma cor verde. Então, o que é que acontece? Se não tivesse essa mesa aqui, esse corpo iria cair. Então, essa mesa ela faz uma reação nesse livro e não deixa o livro cair. Essa reação a gente chama de reação normal. Por que reação normal? Normal porque ela forma o ângulo de 90 graus com a superfície. Deixa eu melhorar essa cor dessa caneta aqui, porque não está muito legal não, né, pessoal? Principalmente aí para quem não consegue enxergar direitinho. Deixa eu colocar aqui preto, ver se melhora. Vou colocar de preto. Ó, o ângulo aqui é de 90 graus, tá certo? 90 graus com quem? Com a superfície. Por isso que esse nome é normal. Normal significa aqui 90 graus, tá? Do mesmo jeito aqui,
como essa mesa inclinou, está formando um certo ângulo aqui, tá? Está formando um certo ângulo. O que acontece? Esse livro ele vai derrapar. Eu posso dizer que ele vai derrapar ou não. Então eu estou dizendo que ele vai derrapar. Ele não vai cair na vertical, ele vai cair derrapando. Por quê? Porque essa mesa não deixa. Então essa mesa está fazendo uma reação que eu chamo uma reação normal, ok? Normal por quê? Porque está formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Eu coloco aqui, ó, reação normal. Posso colocar RN, eu coloco só um N, tá? De reação normal. E aqui do mesmo jeito. Para representar a força normal no bloco, tá? No bloquinho, no livro, no tijolo, na bolinha, eu vou até a superfície, tá? Do contato, eu procuro o contato, ó. Procuro o contato. E lá nesse contato eu coloco uma força perpendicular à superfície. É fácil de colocar, porque eu coloco aqui, ó, normal 1, tem outro contato aqui? Tem, ó. Então eu coloco aqui normal 2, ok? Normal 2. Então eu coloquei, são 3 situações. Nos 3, ó, existem, se tem corpo de massa M, tem peso. Coloquei peso nos 3 e coloquei normal nos 3. Qual foi a situação que eu coloquei a normal nos 3? Primeiro, foi uma força que foi da superfície para o objeto. Essa força, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Tá certo? Ela é perpendicular à superfície e o sentido é da superfície ao objeto. Como é que eu calculo essa força? Não tem fórmula definida. A gente vai ver que eu vou ficar igualando ela a alguma outra força. Tá bom? Não tem fórmula específica. Vamos colocar as forças em um outro caso específico aqui, em mais 2 casos, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Eu quero apresentar, vamos colocar as forças que a gente conhece. Aqui, tem alguma força que a gente conhece? Bom, são 3, aqui é uma superfície, aqui é uma polia. O que é uma polia, Hilder? Polia, aqui a gente chama de carretel, tá certo? Ou uma roldana. Pode colocar aqui, ó, roldana, tá certo? Aqui tem um corpo, vou chamar de corpo A, vou chamar aqui de corpo B, e aqui tem um peso do corpo A, e aqui eu tenho um peso do corpo B, tá bom? Se aqui for, por exemplo, sem atrito, certamente, se for bem lisinho, esse corpo B aqui, ele vai arrastar o corpo A e aqui vai ter um movimento, não é verdade? Se não tiver atrito, não tiver arranhão. Agora, como é que o corpo B vai arrastar o corpo A? Através desse fio. Então, esse fio vai fazer uma força e eu vou te apresentar essa força já já. Mas, por enquanto aqui, ó, por que o corpo A não cai na vertical? Né? Ele está em cima dessa mesa e sendo arrastado por esse fio. Porque aqui essa mesa está fazendo uma força que a gente já conhece, essa força aqui, ó. A gente já conhece bem aqui, tá vendo essa força? Ó? A gente já colocou aqui, a gente vai repetir essa força aqui, é a força normal, ok? Beleza. Aqui eu vou apresentar para você essa outra força que eu vou colocar chamada força em fios, é uma força chamada de tração, ok? Que vai ser só a letra T. Vou colocar aqui, ó. Por que esse corpo B não cai livremente? Ele não cai em queda livre, ele vai cair, né? Ele vai descer, mas ele não cai em queda livre, unicamente com a força peso. Ele cai com a força tração atrapalhando aqui, tá? Força T de tração. Então, eu apresentei para você aqui 3 forças, 3 tipos de força: a força peso, a força normal e a força tração. Aqui tem tração tanto que o B faz no A, como a tração que A faz em B, tá bom? Nesse caso aqui, posso até dizer que é um par de ação e reação, tá? Então, vamos agora analisar essa outra situação aqui. Aqui é como se fosse o teto. Aqui um corpo pendurado. Eu tenho para baixo aqui a força peso, ok? Eu tenho a força peso. Por que o corpo não cai? Porque ele está pendurado por um fio. Quando é um fio que faz força, eu posso dizer que aqui é a força, como é o nome dessa força que o fio faz? É a força de tração, ok? É a força de tração.
Então, valeu. Fica aí, a gente pode dizer que essa tração aí é igual ao peso, por isso que não cai. Se o corpo não cai é porque a tração é igual ao peso, tá bom? Então, vamos guardar aí. O que é que eu aconselho você fazer? Você refazer esses desenhos. É sério, porque eu fiz isso no meu terceiro ano, pessoal. Eu refazia esses desenhos 2, 3 vezes e eu saía colocando as forças para ver se eu não esquecia de colocar as forças que estavam atuando nesses corpos. Então, eu apresentei para vocês 3 forças. Foi o peso, a normal e a tração. Hilda, existem outras forças? Tão certo como o ar que tu respiras, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Vamos seguir. Vamos para o próximo passo. Valeu. Então, depois que a gente sabe que existem as forças, que as forças são grandezas vetoriais, que eu sei como calcular alguma dessas forças, o importante é que muitas vezes essas forças estão inclinadas e eu não sei como tratar com essas forças inclinadas. Então, eu tenho que lembrar de uma de nossas aulas que a gente falou até assim. Não sei se vocês lembram, né? Mas vamos tentar aqui relembrar. Deixa eu lembrar aqui para vocês, né? Afastar aqui um pouco desse vetor e relembrar aqui para vocês. Quando eu tenho duas forças no mesmo sentido, relembrando aqui, ó, se essa força for 3 newtons e essa for 4 newtons, eu vou só somar, né? 3 mais 4, isso aqui dá 7 newtons. Então eu vou apagar, tá bom? A gente já fez isso. Né? No mesmo sentido, na mesma direção, no mesmo sentido, eu somo. Quando eu tenho duas forças que têm sentidos opostos, eu tenho aqui 4 newtons para a direita e vou somar com essa força que é 3 newtons para a esquerda. Quando eu somo esses dois vetores, eu tenho aqui uma força de 1 newton para a direita. Eu vou para o sentido do maior, ok? Então a gente já viu isso aqui, não tem problema. Quando eu tenho dois vetores que são perpendiculares entre si, 3 newtons e 4 newtons, vou colocar desse jeito, e aí eu sei que eu posso usar o teorema de Pitágoras, né? Aqui é 90 graus, aqui é o vetor resposta, e essa resposta ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, eu sei como calcular o resultante de dois vetores quando eles formam um ângulo de 90 graus. Né? No caso 3 e 4 aqui, eu uso o teorema de Pitágoras. E algumas situações vai ser interessante eu pegar um único vetor R que eu tenho lá e transformar em dois, nesse 3 e nesse 4. Tá? Então, a gente pegou aqui o 3 e o 4 e transformou em um único vetor, a resposta aqui é 5, tá? Quando a gente calcula 5 newtons, mas em algumas situações é necessário a gente voltar. A gente está no R, nesse caso aqui, ó, a gente está com esse vetor e a gente quer transformar em dois outros vetores que sejam perpendiculares entre si. Então a gente vai voltar, vou apagar aqui a nossa lousa e a gente vai justamente fazer isso. Eu estou com esse meu vetor aqui e eu vou transformar esse meu vetor em 2. Vou colocar bem aqui. Esse aqui é um vetor F, vou chamar de vetor F, tá ok? É um vetor F. Aqui é o meu eixo Y, aqui é um eixo X. Lembrando que aqui não é vetor, eu só tenho um único vetor que é o vetor F. Ele está formando um certo ângulo aqui, alfa, que eu não sei qual é, um ângulo qualquer. E eu vou decompor esse vetor em 2, tá? É como se ele fosse a hipotenusa e eu quisesse achar os dois catetos que deu origem a esse vetor F. Como eu fiz lá com 3 e o 4, fazendo 90 graus o ângulo entre eles, tá? Então, me permita fazer isso. Eu vou projetar aqui o cateto. Aqui vai ser o meu vetor Fx. Vou chamar a sombra do vetor F no eixo X. E vou projetar aqui, ó. O vetor Fy.
é a sombra do vetor F no eixo Y, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? Quando eu somar o vetor fx, vou colocar aqui, ó, o fx, com o vetor fy, tá? Vai voltar a ser o vetor f, tá ok? Vai voltar a ser o vetor f aí. E esse ângulo é o mesmo ângulo alfa, tá ok? Se quando eu somo esses dois vetores volta a ser o vetor f, eu posso usar as relações trigonométricas do triângulo retângulo, ou seja, eu posso dizer que o seno de alfa é igual ao que? A cateto oposto fy sobre a hipotenusa f. Eu posso dizer que o fy é igual ao f vezes o seno do ângulo. E posso dizer que o cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, que é o fx, sobre a hipotenusa f, e dizer que o fx é igual a f vezes o cosseno do ângulo, ok? Então eu vou guardar isso aqui. Tem uma dicasinha que a gente fala, isso não é física não, tá? É só pra gente brincar e dizer como é que faz. É o seguinte, o PowerPoint tá pensando aí, deixa ele terminar de pensar. Terminou. A dica é o seguinte, quando o ângulo tá colado, ele tá colado bem aqui, ó. Tá vendo? Ele tá colado no x. C de colado, C de cosseno, ó. C de colado no x, aqui é onde deixa o x, ele tá colado. C de colado, C de cosseno. E ele tá separado do y. Aqui no eixo y, o ângulo, esse arcozinho tá separado. S de separado, S de seno, tá bom? A gente usa essa dica só para ver onde o ângulo está colado vai ser f vezes cosseno, onde ele está separado vai ser s vezes seno. Então vamos tentar fazer aqui uma aplicação para você ter uma ideia, tá? Vamos supor o seguinte: se esse ângulo, se essa força F for igual a 100 newtons, deixa eu apagar esse vetor aqui, F foi igual a 100 newtons. Deixa ele parar de pensar aí o PowerPoint. O seno de alfa foi igual a 0,6 e o cosseno de alfa foi igual a 0,8. Quem é o fx e o fy? Bom, aí eu venho para cá e vou resolver. O fx é o f, que é 100, vezes o cosseno. Quem é o cosseno? 0,8. Então o fx é igual a 80 newtons. Então esse fx aqui é igual a 80 newtons. E o fy? O fy está aqui, ó. O fy é igual. Quem é o f? É 100. Tá ruim, né, fera? Vezes o seno, que é 0,6. E isso aqui vai ser igual a 60 newtons, tá ok? Então esse fy aqui vai ser igual a 60 newtons. Então pronto, tá aí, pessoal. F eu transformei em dois vetores, fx é 80 e fy é seno. Se você usar o teorema de Pitágoras aqui, ó, f, que vale 100, é igual a fx, que vale 80 ao quadrado, mais 60 ao quadrado. Se você usar o teorema de Pitágoras aqui, ó, com esses números, pode crer, bate bem direitinho, sem nenhum problema. Então, o nome desse conteúdo aqui é decomposição de vetores e a gente vai precisar algumas vezes aqui na estática. Decompor um vetor é pegar um vetor e transformá-lo em dois. Vamos ver mais na frente como se aplica essa decomposição vetorial, tá? Você viu que não é uma matemática muito pesada, não. Se você teve dificuldade, pode dar pausa, refazer e depois continua a live, que não tem problema, tá bom? Você pode dar pausa na live e refazer alguns cálculos, não tem problema. Você pode pegar a live depois, tá? Um abraço. Vamos continuar. Depois que a gente fala sobre a aceleração da gravidade, é bem interessante a gente perceber as implicações dessa aceleração da gravidade. Quando a gente abandona um corpo, como a gente falou no slide anterior, tem uma força que vai atuar, que é a força da gravidade. Essa força da gravidade, localmente, a gente chama de peso,
certo? Então, olha como é curioso. Essa força peso, quando só tem ela atuando, ela vai ser a força resultante, né? Aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é a força peso, vou chamar só de P, tá? Doravante, ó, essa força peso, eu vou chamar só de peso, que é igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração é justamente a aceleração da gravidade. E aí a gente pode até fazer essa demonstração aqui para vocês, rapidez, que a força peso é a massa vezes a gravidade. Aí eu quero mostrar para vocês uma coisa. A massa, nesse sentido que a gente está falando aqui, por exemplo, uma pessoa que tem 80 kg de massa, é uma grandeza escalar. A massa que representa a inércia, a gente já viu, né, que essa capacidade que o corpo tem de dificultar a variação de movimento, né? Se está em repouso, quer ficar em repouso, se está em movimento, quer continuar o movimento retilíneo que está. Mas a massa aqui vai ser também a quantidade de matéria, a quantidade de átomos, moléculas que aquele corpo tem. E você entende que se eu sumir aqui da Terra e aparecer lá em Júpiter, eu vou continuar com as mesmas moléculas. Mas a força com que Júpiter vai me puxar para a sua superfície é diferente daqui na Terra, porque depende da gravidade, do campo gravitacional de Júpiter. E aí, como é que vai mudar? Vamos tentar mostrar para vocês por que tem essa diferença. Eu tenho aqui na primeira coluna, deixa eu trocar a tinta da caneta e colocar de vermelha. Espera aí que deu um tiltzinho aqui no PowerPoint. Colocar de vermelho, nessa primeira coluna são os astros, né? Ajeitou aqui. Então eu tenho Sol, Lua, Mercúrio, e na segunda coluna aqui eu tenho a massa dos astros. Eu tenho a Terra valendo 1. Então tenha como parâmetro a Terra medindo 1. E aqui você tem Mercúrio, Vênus, Lua medindo bem menos que 1, na verdade, ó, são mais leves do que a Terra. E você tem alguns corpos aqui que são mais volumosos, né? Mais volumosos, mas também com mais matéria do que a Terra, ok? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar a aceleração da gravidade deles. Aceleração da gravidade. Eu não entendi não. Tem aí campo gravitacional. É a mesma coisa, tá ok? Então, aqui a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa que campo gravitacional em Newton por quilograma. Você pode fazer aí a conversão de unidade que vai dar a mesma coisa. Como o peso é a massa vezes a gravidade, e eu quero saber qual é a relação entre peso e gravidade, é só ver o seguinte: aquele onde a gravidade, se a massa é constante, ó, se a massa é a mesma, se a gravidade muda, se a gravidade aumenta, o peso também vai aumentar. Ok, pessoal? Então, vamos ver aqui a tirinha do Garfield para a gente começar a entender qual é a piada por trás dessa tirinha, tá bom? Vamos nós. Você está muito gordo, Garfield. Aí o Garfield fala assim: estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Aí o Garfield fala: falou, meu. E aonde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Pois bem, vamos entender aqui. Se aqui na Terra a gravidade na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado, qual seria o peso aqui na Terra? 80 vezes 10, que dá 800 newtons. Ok? Vamos apagar agora esse lado aqui, tá bom? Ó, por que eu coloquei 80 vezes 10? Porque eu usei essa equação. Peso é massa vezes a gravidade, ok? A partir de agora, peso é a massa vezes a gravidade. Peso é mg. Eu vou apagar
eu vou apagar essa expressãozinha aqui, esse lado aqui, tá ok? Vou apagar e vou utilizar o seguinte. Como eu sei que peso é massa vezes a gravidade, qual seria o peso do Garfield lá na Lua? Não é um planeta, mas é um astro. O peso na Lua é a massa vezes a gravidade da Lua. Qual é a massa de Garfield? 80. Qual é a gravidade na Lua? Vamos olhar aqui, ó, na tabela. A gravidade da Lua é 1,7. A gravidade na Lua é 1,7. Então, vou colocar aqui 1,7 e vou fazer os cálculos. Então, o peso na Lua seria 80 vezes 1,7. Abro aqui a calculadora, me permita, 80 vezes 1,7 dá 136 newtons, ok? Só para ser mais rápido aqui, vocês não ficarem esperando por mim. Então, o peso de Garfield sai de 8.000 newtons na Terra e vai para 136 newtons na Lua, sem ele emagrecer. Tá entendendo? Ele perdeu peso, mas não perdeu massa. Essa é a piada da charge. Esse é o engraçadinho do Garfield, tá? Então, a gente lendo aí as alternativas A e B, vamos ler aqui. Item A. A resposta que Garfield deu a John nesta tirinha está fisicamente correta? Sim. Por quê? Porque posso mudar de planeta, mudando de planeta, posso mudar a gravidade, mudando assim o meu peso, ok? B de bola. Quais os planetas do sistema solar poderiam ser escolhidos pelo Garfield? A gente pode procurar no Google, achar, né? Seria uma tarefa de casa, uma pesquisa. A intenção aqui não é resolver as questões. Então, tá aqui a tabela, vocês podem dar um pause aí, dar uma olhadinha aqui. Aqui é a gravidade da Terra. A gravidade da Terra. Todos os menores ele poderia ir, que ele iria perder peso, o menor campo gravitacional. E se ele fosse para os de maiores campo gravitacional, como eu estou colocando aqui, ele iria ganhar peso, ok? Então vamos para o próximo passo. Vamos agora fazer a primeira questão, tá certo? Uma questão do Instituto Federal Sul, é lá do sul de Minas Gerais, tá certo? É o nosso IFCE daqui, né? Lá tem o IF Sul. Uma caixa A de peso igual a 300 newtons. Então tá, cadê a caixa A? Deixa eu achar aqui a nossa caneta, colocar a tinta mais uma vez nessa caneta. Então, uma caixa A, tá aqui a caixa A, ok? De peso igual a 300 newtons, beleza. Posso colocar aqui já o peso, ó, 300 newtons. Desculpa aí por não estar tão retinho vertical. É suspensa por duas cordas B e C. Corda B e corda C. Ok. Conforme a figura abaixo. O valor da tração na corda B é igual a... E tem A, B, C e D. Então, ok, pessoal. Então, a gente está vendo aí que são 3 cordas. E aqui é um ponto de ataque. É esse nó. Vamos colocar o nome disso aqui. É o ponto de ataque nesse tipo de questão, é o nosso nó, ok? Então, nesse nó a gente tem a força, aqui é o peso A, que está sendo aplicado, né? E para baixo aqui eu tenho justamente o peso A, que nesse nó é o peso que está sendo aplicado, é o peso A, né? Está sendo transmitido através da corda para cá, é o peso A. Para cá eu tenho a tração no fio B, tração TB, e para cá eu tenho a tração no fio, é uma tração TC. E aqui os pássaros estão cantando bastante, né? Mas antes de a gente prosseguir, eu queria relembrar para vocês algumas coisas que nós falamos no passado, tá? A primeira delas está aqui a questão dos ângulos internos alternos ou alternos internos, tá bom? É o seguinte, quando você tem duas retas, reta R e reta S, aqui eu tenho uma outra semi-reta, vou colocar A, e essa reta está formando um certo ângulo alfa aqui, tá? De entrada na reta R.
eu posso dizer que oposto, esse ângulo oposto pelo vértice, eu tenho esse vértice, então esse ângulo aqui também é alfa, são ângulos opostos pelo vértice. E quando eu comparo esse ângulo com esse aqui, eles são alternos mais internos, ele também é um ângulo alfa. E aqui, como são opostos pelo vértice, também é um ângulo alfa. Então, esses dois ângulos que eu vou apontar, esse primeiro e esse segundo, são chamados ângulos alternos internos, tá ok? Esses ângulos são iguais, como eu coloquei, alfa, aí no caso é igual a alfa. Eu vou usar dessa propriedade aqui nessa questão 1, porque eu vou prolongar aqui essa corda C e esse ângulo de 30 graus aqui também vai ser um ângulo de 30 graus aqui, tá bom? A gente vai também usar aquele lance da decomposição de vetores, né? Que a gente falou inicialmente aí da live, na live, tá? Eu vou ter um vetor, onde eu vou decompor esse vetor em dois, fx e fy, onde o fx é só pegar o vetor f e multiplicar pelo cosseno. Por que cosseno? Porque o ângulo está colado. Essa dica não é física, pessoal, assim, mas ajuda pra caramba, tá? Quando o ângulo está colado aqui, ó, C de colado, C de cosseno. Está colado aonde? No eixo x. Então, no eixo x, C de colado, C de cosseno. E está separado do eixo y, S de separado, S de seno. Isso não é física não, mas ajuda pra caramba. E depois que eu decompor, eu vou pegar aquele nó. Que nó, Hilda? Esse nozinho aqui que eu coloquei. E vou usar desse princípio. As forças no eixo x, que é F1, está para a direita, é igual à força que está para a esquerda, F3. A força que está para cima, F2, é igual à força que está para baixo, F4. Eu vou usar esses princípios que eu acabei de falar para vocês aqui, nessa questão 1 do Instituto Federal Sul de Minas, tá bom? Então vamos prosseguir aqui e resolver a questão. Vamos nós. Então eu vou pegar esse nó, o nó vai ser o nosso ponto principal aqui de análise, vai ser nosso zero, nossa origem do plano cartesiano. Vou colocar o plano cartesiano aí, tá bom? Para ser nosso ponto de apoio. Então aqui a gente já viu que o ângulo é 30 graus. 30 graus, e da onde tu tirou isso? Daqui, cara, ó, da questão. A questão falou que o ângulo é 30 graus. Então esse ângulo, estou colocando aqui, ó, 30. A gente já viu que aqui também é 30. É isso. E por que é 30? Por causa disso aqui, ó. Se aqui é 30, aqui também é 30. Alfa, isso aqui é alfa também. Então aqui é 30. E aqui eu tenho peso para baixo, peso A. E está sendo seguro por quem? Pela tração, tração A. Se aqui tem uma tração, ação e reação, aqui também, terceira lei de Newton, tração A. É isso? Nesse caso, como é uma questão de estática, a força resultante é zero, é a questão de equilíbrio, eu posso dizer que essa tração A é igual ao peso A. Então, essa tração TA aqui é justamente igual ao peso A, tá bom? Aqui é a tração TC e aqui é a famosa tração TB, tá bom? Tá feio aí, perdão, por não estar tão bonita. E eu vou pegar essa tração TB e eu vou decompor. Aqui vai ser a minha TB e Y. E aqui vai ser a minha TBX. Ok? Como é que eu vou decompor? Olhe bem. Eu vou pegar a minha TBX e eu vou analisar. Quem é TBX? É a TB vezes o cosseno de 30. E quem é a TBY? Bem, a TBY é TB vezes quem? Vezes o seno de 30. Hilda, como é que eu vou saber se é seno ou se é cosseno? Eu dei a dica. Quando o ângulo está colado, não está colado no x, C de colado no x, C de cosseno.
está separado de Y. S de separado no Y, S de seno no Y. Essa é uma dica, não é física, pessoal, mas ajuda pra caramba, tá? Então, vamos voltar para cá. O que é que eu posso dizer aí, pessoal, nessas forças? Lembrando que eu posso dizer o seguinte, que TBX é igual a TBX é igual a TC. E posso dizer que TBY é igual a TA. Tu tá tirando isso da onde, Hilder? Eu tô tirando isso desse princípio aqui que a gente já falou para vocês, ó. As forças no eixo X que estão para a direita é igual à força que está para a esquerda. As forças no eixo Y que estão para cima são iguais às forças que estão para baixo. Vou usar esse princípio aqui, tá? São 4 forças. Essa força TB eu não trabalho mais com ela, eu vou trabalhar com quem? Com TBY e TBX, eu decompus a força. Esse é o princípio. Quando eu pego a força F e eu decomponho em Fx e Fy, eu deixo de trabalhar com F. Eu vou trabalhar com quem? Com Fx e Fy. Fx e Fy vão representar a força F. Então, não tem sentido eu pegar a força F, decompor em 2 forças e ficar trabalhando com 3. Não, eu pego a força F, decomponho em 2 e esqueço a força F. Então, a mesma coisa aqui. Eu pego o vetor TB e transformo em 2. TBY e TBX. Aí eu esqueço o TB. Vou trabalhar com TBX e com TBY. Tá ok? Então, vamos voltar para cá. Quem é TBY? Bem, TBY é o TB, vou colocar aqui, ó. É o TB vezes o seno de 30. Quem é o seno de 30? É 1/2. E TB seno de 30, que é o meu TBY, é igual a quem? É igual a TA aqui, ó. Mas TA é igual a quem? Opa, tá dando um pensamento grande aí o PowerPoint, tá? Pediu para pensar. O TA é igual a PA, galera. Não é isso? A gente viu aqui, ó, questão de estática. Então, o TA é igual a PA. E o PA a gente sabe que é igual a 300. Vou colocar aqui, ó. É igual a 300. Isso aqui é igual a PA. O TBY é igual a PA. Tirou da onde? Tirei daqui. E o PA é igual a 300. Então, eu posso dizer que o meu TB é igual a, só multiplicar 200 vezes 300, que dá igual a 600 newtons. E quando eu volto para as opções, eu tenho justamente uma opção que trata desse valor. 600 newton é o item D de dado. Então, fica aí uma questão de estática para a gente ver como é que a gente aplica tudo isso que a gente falou, tá bom? Então, fica ligado, a live vai ficar gravada, volte se for o caso, refaça. São pontos importantes para você ter um embasamento robusto na física, tá bom? Vamos seguir. Bem, depois que a gente faz essa abordagem, né, tão técnica, tão minuciosa de forças, né, de decomposição vetorial, definição de equilíbrio de um ponto material, eu me faço essa pergunta: será que isso cai em Enem, que é uma prova mais holística, menos técnica? Será que ela está assim, tão menos técnica? E a resposta é sim, pessoal. Esse nível de prova, essa abordagem está caindo sim, e é bom você ficar atento e não desprezar esse tipo de questão, tá bom? Eu queria mostrar para vocês, deixa eu colocar aqui na tela essa questão, ela caiu em 2019. Fala assim: slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar. Deixa eu colocar aqui para melhorar um pouquinho o áudio, me permita. É um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as 2 extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo, ok? Então vamos imaginar
Quando uma atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, vamos colocar a tinta na caneta para a gente começar a riscar aqui. Eu estou no meio da fita, tá? Aqui atleta, para baixo vai ter a força-peso, aqui, peso da atleta. Para cá eu vou ter as trações, não é verdade, pessoal? Ó, tração. Opa, tá feio, essa aqui tá feia. Eu vou ter tração. Permita aí que eu não tenho tanta habilidade de colocar uma linha reta. Tração e tração. A massa da atleta é de 80 kg, ok? Aí ele fala, está exatamente no meio da fita. Colocando ela no meio da fita é bom porque você sabe que essas trações são iguais, tá bom? Formando um ângulo de 10 graus com a horizontal. Então essa fita se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus. Como assim formando um ângulo de 10 graus? É essa abertura que a fita vai fazer, tá certo? Com a horizontal aqui, essa abertura aqui, esse ângulo que está formando é um ângulo de 10 graus, ok? Eu espero que você esteja entendendo esse lance aí do ângulo de 10 graus. Eu vou fazer mais uma vez aqui para ver se eu reforço o que é essa abertura de 10 graus. Ó, é o ângulo entre essa reta horizontal e essa abertura que faz esse deslocamento que a fita faz quando a atleta está na metade da corda. Esse ângulo aqui é justamente esse θ que forma 10 graus quando a gente compara essas duas retas aí, tá bom? Duas segmentos de reta. Então vamos continuar aqui. Sabe-se que a aceleração da gravidade é 10 metros segundo a menos 2. Lembrando que esse tipo de notação é bem comum no Enem. Isso é a mesma coisa que dizer que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. É a mesma coisa, tá bom, pessoal? Ele dá o cosseno e dá o seno, e aí ele pergunta qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta. Então, o que é que ele quer saber aí? Qual é a força que cada uma das árvores exerce, qual é a força que cada uma das árvores, qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta. Então ele quer saber qual é a atração. Essa força aí é a atração. O que a atleta faz é a atração, tá certo? Nessas árvores. Então a gente vai pegar esse ponto aqui que é o ponto crucial, esse ponto aqui, ó, a gente vai deslocar um pouquinho para cá. Esse ponto eu vou ter as trações, ó, tração aqui, e eu vou ter o peso para cá. E eu vou estudar esse ponto, eu vou chamar esse ponto de nó, como a gente estudou na questão anterior, tá bom? Então a gente vai agora, eu vou mudar um pouquinho o slide, vou colocar numa maneira mais ampla para a gente estudar melhor, tá? Vamos lá. Então aqui é o nó, para cá eu tenho um peso, para cá eu tenho as trações. Vou colocar aqui, ó, T, vou colocar T. Essas trações são iguais. Eu sei que esse ângulo aqui, tá? Vou até mudar a cor da caneta. Eu sei que esse ângulo aqui é de 10 graus. E a gente já estudou que se eu pegar esse ângulo e trazer para cá, eu sei que aqui também é de 10 graus, não é verdade? Eu sei que esse ângulo aqui também é de 10 graus. Eu posso até apagar essa reta, colocar um plano cartesiano aqui, né, como referência, e eu posso pegar e decompor essa tração. Posso decompor essa tração aqui, ó, né? Decomponho aqui. Aqui vai ser o que? T seno de θ, decomponho aqui. Aqui vai ser o que? T cosseno de θ.
O que eu fizer desse lado, eu posso fazer do outro lado por simetria. Então aqui eu tenho T seno de θ também. E do outro lado eu tenho aqui, ó, tá? T cosseno de θ. Então esse ponto eu posso colocar aqui e fazer a seguinte colocação das forças. Eu tenho para cá T cosseno de θ, para cá T cosseno de θ, e eu tenho para cima quantos T seno de θ? 2. 2T seno de θ, né? São 2T seno de θ, e para baixo eu tenho o peso, ok? E daí eu vou resolver a questão, tá? Vou até mudar de cor aqui para não poluir. Então eu vou colocar 2T seno de θ é igual ao peso da atleta. 2T seno do ângulo. Qual é o seno? Vou buscar aqui qual é o valor do seno. Ó, o valor do seno é 0,17. Vou colocar aqui agora. 0,17. Não, vou nem colocar agora. Eu vou apagar para ficar bem bonito aqui, ó. Seno de θ é igual ao peso. Quem é o peso? É a massa vezes a gravidade. Vou colocar 2T, substituir tudo de uma vez só. O seno é 0,17, a massa é 80, a gravidade é 10. Então vamos lá, vai ficar 2T igual 80 vezes 10 é 800, ok? Dividido por, só pensando um pouquinho aqui o PowerPoint, ó, tá vendo a ampulheta? Tá pensando. Dividido por 2 vezes 0,17, que dá, vou até tirar aqui esse 2, ó. 2 vezes 0,17 dá 0,34. Entendeu o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu multipliquei logo esse 2 vezes 0,17, que dá 0,34. Esse T, ele dá um número bem quebradinho. Eu já tinha até feito aqui, ó. Dá 2.352 newtons aproximadamente, tá? Não dá exato, dá aproximado. Quando você olha nas alternativas, você não acha... Opa, o telefone tocou aqui, só um instante. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu tirar aqui. Tá certo? Para não fazer tanto barulho. O número mais próximo que nós temos aqui é 2.400, tá bom? O número mais próximo é 2.400, que é 2,4 vezes 10 elevado à terceira newtons, tá? Que dá qual item? Dá o item D de dado, é o item correto, item D de dado. Valeu? Segue a aula, valeu. Ok, feras, então a gente encerrou a nossa live de hoje. A gente ficou com a primeira parte da estática, que é equilíbrio do ponto material, para não ser cansativo. Eu já falei para vocês que o projeto continua em agosto, tá? Então a gente vai ver bases do equilíbrio ponto 2, tá bom? E eu queria dizer para vocês o seguinte: o material das questões continua na descrição, tá? Os exercícios você pode baixar na descrição e pode treinar, fazer essas questões sozinho, tá? Depois você pode olhar para ver se você fez certo. Eu vou colocar uma questão extra bônus para você tentar fazer sozinho. Nós temos um grupo do WhatsApp que você pode entrar em contato comigo lá no grupo mesmo, né? Olha quem é o administrador, eu sou o administrador, e você pode pedir para eu fazer alguma questão, comentar alguma coisa que você não entendeu nessa aula de hoje ou aulas passadas do canal, tá bom? Uma outra coisa, se inscreve no canal, dá essa força, apoie Boas Ideias, e próxima semana será a nossa última aula do curso de férias, que será bases da energia. Valeu, espero vocês, até a próxima. Fique com Deus, porque Deus sabe tudo. Um abraço.